Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nesta atividade de palestra pública que estamos apresentando a partir de agora de forma híbrida, com presenças virtuais e presenças físicas em nosso salão. Sejam muito bem-vindos. Em breves minutos daremos início à atividade, à exposição doutrinária desta tarde, cujo título é O Mal e o Remédio no Contexto da Pandemia. Venham participar conosco. Aguardem alguns minutos que já daremos início a essa transmissão. Preparem-se mental, espiritualmente. Os que desejarem a magnetização da água, por gentileza, vão colocando-na em exposição na proximidade que se encontram, porque lá na prece final vamos pedir aos benfeitores para magnetizá-las. E já deixo aqui o convite para a semana que vem. A palestra de sábado às 19h30 é uma palestra dialogada e que vai trabalhar a respeito da caridade com os criminosos. Como exercitar essa caridade para com os criminosos? Sábado, 19h30. Já voltamos, aguarde um instante. Olá, novamente boa tarde para aqueles que não cumprimentei e chegaram depois, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Neste momento, querido Mestre, aqui estamos nós reunidos em Teu nome. Estamos presencialmente em nossa sede, mas também estamos virtualmente no coração de todas essas criaturas que aqui estão nos assistindo. Porque junto de nós está um benfeitor destacado por Jesus para nos acompanhar. Vamos ter essa companhia durante todo o nosso trabalho desta tarde. E assim, harmonizados, desejando que cada um possa se beneficiar das reflexões que aqui serão apresentadas, passo de imediato a nossa palavra à nossa irmã,
Georgina Valente. Boa tarde, meus amigos da Sociedade Luz, Paz e Caridade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agradecemos o convite para refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Nós vamos refletir alguns minutos sobre o mal, que é a ausência do bem. Vamos falar sobre o que é o remédio, que é uma substância ou um recurso utilizado para obter a cura ou o alívio de algum mal. Nós todos queremos ser felizes e nascemos para a busca dessa conquista na nossa evolução espiritual, de espíritos simples e ignorantes para espíritos ditosos e felizes. Diante da definição de Deus que se encontra na Gênesis, diz que Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Se fomos criados simples e ignorantes, naturalmente o mal é o resultado da ausência do bem nas nossas existências. Ainda no livro que é o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec nos diz, pergunta Kardec, quais são as causas e origens do mal que aflige a humanidade na Terra? Por que nós sofremos tanto as causas do mal? A imperfeição dos espíritos que aqui encarnam é a origem do mal na Terra. O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como uma escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Então, os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, os espíritos se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, também dá uma designação da Terra como escola, hospital, presídio e sítio malsão. E diante desse contexto da Terra, certamente nós vamos entender que todos os seus habitantes são propensos ao mal, porque ainda trazemos chagas morais e estas chagas morais nos distanciam do bem. Quando a Terra sair deste mundo de provas e expiações, certamente o mal vai diminuir e o bem certamente será a maioria para os espíritos que aqui habitam. Mas nós estamos falando no remédio, na cura dos males que afligem a todos nós, porque somos, na maior parte, espíritos inferiores e imperfeitos, da terceira ordem. Eu fui buscar o médico grego, o médico considerado o pai da medicina, o mais célebre médico da antiguidade, Hipócrates. Então, Hipócrates deu uma frase assim: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Então vejamos nós, Hipócrates, há 460 anos antes de Cristo, já colocava
a responsabilidade para o homem na possibilidade da cura ou do seu mal. Ainda colocava a proposta de desistir de tudo aquilo que o fizeram adoecer. Então, homens, todos nós que já evoluímos o nosso senso moral, que já entendemos a proposta de como conquistar a saúde emocional, a possibilidade que todos nós possuímos de autoconhecimento, de autotransformação. Eu recebi um texto esta semana que diz assim: conselho de uma sábia. Essa sábia, ela não dá um nome e autoria, só diz que é de uma sábia. Mas esse texto traz bem uma reflexão para iniciarmos essa nossa proposta na tarde de hoje. Diz assim: cura-te com a luz do sol e os raios da lua. Cura-te com o som do rio e da cachoeira, com o ir e vir do mar e com o flutuar dos pássaros. Cura-te com folhas de hortelã, com óleo de eucalipto. Adoça-te com lavanda, alecrim e camomila. Abraça-te com o grão do cacau e o toque de canela. Coloca o amor no chá em vez do açúcar e vá tomá-lo olhando as estrelas. Cura-te com os beijos que te dá o vento e os abraços da chuva. Torna-te forte com os pés descalços na terra e com tudo que nasce nela. Torna-te mais inteligente todos os dias, ouvindo a tua intuição. Salta, dança, canta, para viver mais feliz. Cura-te com a beleza do amor e lembra-te sempre, tu és o teu remédio. Olha que interessante esse conselho, falando-nos que a natureza nos dá um retorno se assim a buscarmos. Que a cura está em substituir os hábitos viciosos do açúcar, daquilo que nos faz mal, e que tenhamos calma para tomar um bom chá, refletindo, olhando as estrelas. Calma, paciência. Me fez pensar que o vento é capaz de nos beijar a face se nós valorizarmos o vento, e que a chuva nos traz abraço, porque depois da chuva a natureza retoma. Que a terra é o contato, em contato com os nossos pés, nos faz refletir para onde nós estamos indo. E que a nossa intuição nos dá a pensar que ela nos favorece o entendimento de pensar, de nos conectar com o nosso guia espiritual pela intuição. E que é preciso saltar, dançar, os exercícios, a dança, o canto, para ser mais feliz. Ela termina dizendo que nós somos o nosso remédio. O mal e o remédio. No Livro dos Espíritos diz qual é a maior chaga da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Se ainda trazemos essas duas grandes chagas que representam o nosso maior desafio, vamos
refletir que somos livres para buscar essa possibilidade de repensar aquela exclusividade que eu dou a uma pessoa, a uma referência, as nossas presunções, que isso tudo é egoísmo. O egoísmo é aquilo que nos faz colocar os nossos interesses em primeiro lugar, que nos faz desrespeitar as diferenças, que nos faz distanciar da solidariedade porque nos achamos sempre maiores e melhores que os nossos irmãos. O egoísmo. Assim também como o orgulho. O orgulho, quando é o sentimento de satisfação por aquelas capacidades, por aquelas virtudes que já conseguimos. Aí, ao invés de nos sentirmos valorizados pelo crescimento que já adquirimos, nós nos sentimos orgulhosos. E achamos que fazemos grandes realizações. Na presunção de dizer e de pensar que somos melhores e maiores que os outros, de buscarmos um lugar que ainda não merecemos. Orgulho. Meu filho é o melhor, minha casa é a mais bonita, meus projetos são os mais interessantes, eu vou salvar o mundo, eu tenho possibilidades que o outro não tem, eu não mereço sofrer. Quando eu digo eu não mereço sofrer, estabelece-se ali o orgulho e o egoísmo. Porque quando nós reconhecemos a nossa inferioridade, o nosso lugar na terra como espíritos imperfeitos, diante de uma terra que é presídio, que é escola, que é hospital, que é sítio malsão, quando nós nos reconhecemos ainda buscando remédio para tudo aquilo que eu adquiri de viciações e que eu me comprazo nestas possibilidades que nos trazem, sim, o sofrimento. Então, quando nós nos distanciamos da fraternidade, da solidariedade, do amar ao próximo como a si mesmo, do amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando eu amo a Deus, eu entendo que todos merecemos, porque somos todos irmãos, as mesmas possibilidades e que cada um de nós está diante daquilo que já conquistou. Então, olhar para o outro da forma como eu gostaria que o outro me olhasse. Mas Deus, que é misericórdia, que é amor, nos dá a fé como remédio seguro para o sofrimento. Está lá no Evangelho que nós estamos refletindo. Diz que a fé mostra sempre os horizontes do infinito, diante das quais se esvaem pouco a pouco os dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Então a fé nos torna capazes de vencer o sofrimento, a mazela, a chaga. E que aquele que duvida um só instante da sua eficácia, imediatamente é punido porque logo sente as angústias da aflição. Quando o Evangelho nos fala que é preciso ter fé, nós lembramos que a fé transporta as montanhas, que apenas um grão de mostarda dá a possibilidade de transportarmos as dificuldades que nós mesmos criamos. Ainda Jesus nos diz, pelas palavras de São João, que Jesus nos falou que um só rebanho, um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e é preciso que também a essas eu conduza,
porque elas escutarão a minha voz, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Quando Jesus nos diz que haverá uma só voz, esta só voz, qual seria? A voz do amor, a voz da fraternidade, um só rebanho, um só pastor. A humanidade seria mais fraterna, a humanidade se amaria como irmãos, respeitando as diferenças, os modos de pensar equivocados. Fala-nos Kardec que o Espiritismo será a única religião do futuro. Não é que todos seremos espíritas no futuro da humanidade, quando nós seremos um só rebanho, um só pastor. Mas os nossos princípios fundamentais serão aceitos por todos. Porque a nossa doutrina enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se o pensamento humano está evoluindo, certamente através da lógica da razão, o homem, num só rebanho, um só pastor, através dos princípios fundamentais do Espiritismo, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito através da reencarnação, a comunicação com os espíritos desencarnados através da mediunidade, o livre-arbítrio. Estes princípios básicos certamente vão influenciar e impulsionar a transformação moral dos homens, que serão um só rebanho. Então, lá na Sinais dos Tempos, no item 15, diz que o homem já não caminha mais às cegas, que o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Então, o futuro lhe revela em sua realidade. E essa realidade é a espiritualidade, é a realidade espiritual. Aí os males deixarão de ter esse papel gigante nas nossas vidas, para que nós, diante dos princípios filosóficos da doutrina, do Consolador prometido, certamente vão influenciar e dar ao homem o entendimento que nós mesmos somos aqueles responsáveis pelas nossas chagas, pelos nossos sofrimentos. Ainda no livro Poetas Redivivos, de Maria Dolores, diz que diante das provas e expiações, então Maria Dolores nos fala que o mal, que entende-se ser tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós buscamos através das nossas ações equivocadas, são males para a nossa existência. E que, diante de todas essas provações e expiações que nós mesmos buscamos e precisamos ressarcir, porque assim há uma necessidade de estarmos aqui na Terra para ressarcir débitos. Então, Francisco Cândido Xavier nos repassa, através da mediunidade, esta prece, que nós vamos refletir. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fosse espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre a lamentação, choro, faço barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho.
que me florescem que se me florescessem na existência seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, eu rogo afeto, mas sem procurar ou sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com o teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, meus amigos, que linda reflexão para entendermos o mal e o remédio. Quando Maria Dolores diz que Deus não escute as inquietações loucas, que muitas vezes nós queremos posse, prazer na nossa existência, achando que aquilo seria a felicidade, seria o bem. Mas como remédio, Deus nos dá o contrário. E quando eu peço favores, quando eu lamento, quando eu choro, por capricho, querendo aquilo que não mereço, que são privilégios que eu ainda não posso ter, porque privilégios não existem na lei de Deus. E que quando nós pedimos essas desvantagens, esses acréscimos, seriam desvantagens contra mim. Aí Maria Dolores diz que ela quer afeto, ela quer ser amada. E ela procura em toda parte em amores equivocados. Mas quando ela está sozinha, ela pede a Deus que a inspire a buscar Deus. Quem sabe na natureza, na criança órfã, no filho das outras mães, na pessoa que sofre, no velhinho no asilo, no trabalho que inspire a buscar no outro o amor que eu não tenho. Maria Dolores diz que nós estamos na família certa, no lugar certo, no país certo, enfrentando os desafios que precisamos. Que nós não podemos nos queixar daquilo que nós semeamos para o nosso caminho. Ainda termina dizendo que se for para alcançar o cumprimento do seu dever, que ela tenha condições. Mas quando ela, com a sua infantilidade e maturidade espiritual, rogue e peça aquilo que ela não deve receber para o seu crescimento, que Deus lhe diga não. Quando será que nós teremos essa maturidade espiritual? De enfrentarmos o sofrimento, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda dos seres amados, que encontram consolação na fé, no futuro e na confiança da justiça de Deus. Está no jugo leve o Cristo Consolador. Diz que o Cristo veio ensinar aos homens que após essa vida, se nós não encontramos refúgio e entendimento para as nossas dores, naquilo que sofremos e naquilo que venhamos a sofrer, está tudo registrado nas nossas consciências. E que se nós não tivermos a fé, essa fé que transporta montanhas,
toda a esperança cai. É nula, porque a dor cai com todo o seu peso e a esperança se extingue. Quando todos nós entendermos que o espírito pode buscar a sua felicidade com o seu esforço, com a sua determinação, com a sua vontade. Não aquele espírita que apenas admira, que conhece, mas aquele espírita que admira, que conhece e que pratica os ensinamentos de Jesus. Este é o verdadeiro espírita cristão. É aquele espírita que sabe por que aqui está. Que sabe que está vivenciando dores, sim. Mas que Deus é o Pai justo, misericordioso e bom, que nos dá possibilidade de curar as nossas próprias mazelas e que depende de nós esse entendimento. Natural sofrermos, natural chorarmos e pedirmos a esse Pai que nos auxilie para vivenciarmos a dor com fé e entendimento. Mas que não possamos ser aqueles que sofrem se achando vítima da situação. Nós estamos no lugar certo, vivenciando as nossas dores. Mas é apenas um estágio, porque é apenas a ausência do bem. O bem está ali. Quando o mal deixar de existir, o bem certamente vai trazer benefícios para todos nós. Se nós já temos essa consciência, o jugo é leve, porque Jesus conosco, segurando-nos pela mão, nessa proposta de crescimento espiritual. Bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus. Aquele reino da consciência tranquila, da paz das nossas almas. A todos os irmãos que nos oportunizaram esta reflexão, a todos que nos escutaram, o nosso agradecimento. Que possamos todos nós entender, mais uma vez, a proposta de Deus para todos nós. A evolução espiritual depende do esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações, o mal e o remédio. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Agradecemos a nossa irmã Georgina Valente, da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, pelas reflexões que nos trouxe essa tarde. Lembrando que no próximo sábado, às 19h30, teremos a exposição doutrinária dialogada, cujo tema será Caridade com os Criminosos. Como exercitar? Venham participar conosco, traga a sua opinião, sua sugestão, a sua compreensão a respeito desse tema e vamos analisar à luz do Evangelho de Jesus. Vamos à nossa prece de encerramento, quando então, aqui na nossa sede, estaremos também ministrando o passe coletivo e os que estamos em casa receberemos essas bênçãos transmitidas pelos benfeitores que estarão nos acompanhando nesse instante, em nome de Jesus. Vamos, portanto, à nossa prece. Te agradecemos, querido Mestre, por esses momentos gratificantes.
onde os nossos corações foram tocados pelas reflexões que aqui nos trouxe a nossa irmã. Que saibamos sensibilizar cada vez mais o nosso coração e alinhar a nossa mente, os nossos pensamentos com a lei de Deus. Quero também te pedir por todas as criaturas que sofrem ao redor desse planeta. Como nós outros também experimentamos aflições aqui e ali e somos testados, provados nas nossas relações interpessoais, muitas vezes sem compreender como se realiza estas inter-relações. Sofremos, mas também pedimos, Mestre, pelas criaturas que estão nos seus lares nesse instante, para que elas sejam ali abençoadas, banhadas em bênçãos salutares, para atender às suas necessidades específicas. Te peço também, Mestre, para que os benfeitores possam magnetizar essas águas, colocando ali as energias de que cada um necessita. Quero te lembrar também para atenderes os nossos irmãos que estão em profunda aflição, passando por depressões dolorosas. Outros estão na ideação suicida e pelos que já cometeram suicídio. Acolha as nossas súplicas, Mestre. Passamos aqui, como tu bem sabes, um momento de perturbação coletiva, onde, visitado por esse convite divino chamado pandemia, pelo Covid-19, estamos experimentando a nossa recuperação moral, trabalhando para tanto, a fim de que possamos alcançar um patamar mais elevado em nossa evolução. Assim, agradecidos e sob as tuas bênçãos, encerramos o nosso encontro desta tarde. Que assim seja.